Amém? Nós, então, nessa manhã, chegamos à conclusão dessa nossa comunhão e eu gostaria de enfatizar o ponto que ontem à noite nós falamos, que existe uma causa. E por esta causa, há necessidade de prisioneiros de Cristo Jesus. Porque quando alguém vê que há uma causa, quando alguém vê tudo que está acontecendo no mundo, quando alguém consegue ver o plano que está no coração de Deus, e também consegue ver o que o inimigo quer fazer para destruir as nossas casas, nós vemos que nós precisamos nos engajar, nós precisamos nos entregar, e por essa causa nós devemos nos tornar prisioneiros de Cristo Jesus por amor à nossa família. Porque quando nós nos tornamos prisioneiros do Senhor, o Senhor tem um caminho para operar o que Ele deseja, tem um caminho para trabalhar, e Ele tem uma porção que é para cada um de nós e uma porção para cada família, e essa porção é a graça sem medida, e a nossa visão deve ser de que cada membro da nossa família é um co-herdeiro, é membro do mesmo corpo e coparticipante da promessa em Cristo Jesus. E que o Senhor, para alcançar essa sua meta, Ele dá a nós as suas insondáveis riquezas. E essas insondáveis riquezas geram um testemunho. Faz com que a multiforme sabedoria de Deus se torne manifesta. E agora, no versículo 10 de Efésios 3 diz: se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Isso quer dizer o quê? O que nós manifestamos é um recado para os principados e potestades que nós somos do Senhor. Que nós não caímos no engano dele, que nós não somos um com ele e que nós somos para o plano de Deus. E essa sabedoria se manifesta então em nossas casas. Há um testemunho que surge. Nós vimos também a importância de esse prisioneiro em Cristo, por essa causa, se pôr de joelhos diante do Pai. Então, ontem nós tocamos um aspecto da questão da oração. Nossa oração não deve ser uma oração recitada. Oração recitada significa uma oração repetida, uma oração que alguém faz maquinalmente, automaticamente. Você põe ali, naquele piloto automático e blá, 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 sai tudo. Depois desliga o piloto automático. Daí depois pergunta: o que você orou? Nem mesmo você sabe. Nem sabemos o que nós oramos. Onde estava o coração? O coração não estava ali. Então, nós não estamos aqui para recitar orações. Nós estamos aqui para orar. Amém. E orar inclui coração, visão, encargo, amor, causa. E isso envolve todo o nosso ser. Isto é um aspecto muito importante. Um outro aspecto de oração que eu gostaria de tocar aqui. Alguns oram por orar. Outros oram para conhecer a Deus. Eu vou dizer uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs, amados casais: a oração é um poderoso instrumento para nós conhecermos o Senhor. Porque através da oração nós temos comunhão com Ele. Nós podemos tocar no seu coração. Ele abre seu coração a nós. Nós abrimos o nosso coração a Ele. Aí
há uma profunda e íntima comunhão. Aqui em Efésios, nós temos duas orações, em Efésios capítulo 1 e Efésios capítulo 3. Isso nas conferências internacionais nós já vimos. A oração de Efésios 1 é para ganharmos a visão. E a oração em Efésios capítulo 3 é para vivermos a visão. Então, nossa oração, precisamos orar para ganharmos a visão e precisamos orar para vivermos a visão. Agora, o Senhor tem que fazer um ajuste em nossas vidas. Nós precisamos mudar nossa vida, nós precisamos mudar a nossa maneira de viver. Porque o Senhor precisa mudar o nosso coração. A nossa maneira de viver indica a situação do nosso coração. Precisamos mudar a nossa maneira de viver para quê? Para que algo real aconteça. O que não pode acontecer é a gente viver de um jeito e orar de outro jeito. Significa, a minha vida, eu vivo de uma maneira que não tem nada a ver com Deus, mas eu oro de uma maneira como se tudo tivesse a ver com Deus. Não combina. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Não combina. O que nós precisamos ver é que o momento de oração não pode ser diferente dos outros momentos da nossa vida. Não é assim, eu vivo aqui, agora é a hora de oração, então eu passo a viver aqui. O Senhor está mandando uma mensagem para nós hoje. Chega disso. Chega disso. Meu momento de oração em minha vida não tem diferença. Os irmãos compreendem? Nossas orações muitas vezes não têm resultado, porque é assim, eu vivo como se nada tivesse a ver com Deus, e na hora da minha oração é como se tudo tivesse a ver com Deus. Nós temos aqui em Efésios 3 a oração de um prisioneiro de Cristo Jesus. Aí você pode ver a oração dele, o momento de oração dele tem tudo a ver com o viver dele. Isso é algo de grande importância. Se nós queremos que a nossa família seja salva, nós precisamos ver. E essa comunhão de casais, amados irmãos, Deus está mandando a mensagem para nós. Eu quero que vocês mudem a sua maneira de viver. Nós precisamos viver essa realidade. Nós podemos ver desde a Conferência Internacional, o Senhor tem tocado de uma maneira viva, real. Dizer assim, eu quero que vocês vivam a economia divina. Nós na outra conferência vimos a economia divina na vida de José, não é? Todo o viver dele tinha tudo a ver com o plano de Deus. E é isso que Deus também quer nas nossas vidas. Isso é o que está no coração de Deus. E outro ponto é o seguinte: quem crê na palavra e na promessa, ora. Quem não crê, não ora. Isso é definição prática, é uma coisa prática. A fé ora, a incredulidade não ora.
Nós oramos porque nós cremos. Se nós não oramos, é porque nós não cremos. Olha só o que Deus diz, o que o Senhor diz em Efésios 3:20. Eu posso fazer infinitamente mais. Tudo que você está pedindo. Ou pensando. Certo? Nosso espírito, nossa mente, para uma só direção. Não é pedir para uma direção e pensar na outra. Não. Na mesma direção. Na direção da palavra de Deus. O Senhor diz, eu posso fazer infinitamente mais. E 3:20 assim. Conforme o seu poder que opera em nós. E ainda mais um outro ponto que nós precisamos ter clareza é o seguinte: o desejo de oração, a visão da necessidade de oração não substitui a oração. Eu sei que eu preciso orar. Agora, o dia inteiro fica falando, eu sei que eu preciso orar, mas não ora. Entende? O desejo, essa visão da necessidade de oração não substitui a oração. Quem sabe, quem tem a visão de que temos necessidade de oração, levanta a mão. Todo mundo sabe. Mas quantos oram? Nesses tempos finais, Deus quer fazer uma virada em nossas vidas. Fazer com que a oração seja um ponto básico, um dos pilares da nossa vida cristã. Da nossa vida de família. Família que ora. Talvez, quando nós oramos, nosso sentimento é que Deus está tardando. Dentro das experiências dos servos de Deus, na história da igreja, um dos servos de Deus falou, eu não tenho aqui o nome dele, diz assim, Deus não retarda em atender a oração porque Ele não quer atender. Assim, você está demorando. Se está demorando, não é porque Deus não queira atender. Mas Ele quer que o nosso desejo aumente mais, para que Ele possa nos dar mais. Os irmãos compreenderam? E agora, eu quero ler uma porção da palavra ligada à oração sobre o final dos tempos. Isso está em Lucas 18. Lucas 18, versículo 1, diz o seguinte: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Dever de orar sempre e nunca esmorecer. E quando eu estou falando de oração, não estou falando somente de uma oração individual. Eu quero dar ênfase na oração do casal. No passado nós já vimos, baseado em Mateus 18, o Senhor disse, deu uma promessa, se dois concordarem a respeito de uma coisa, nosso Pai fará. Não é? Então estamos falando da oração de um casal, não uma oração individual, a oração dos dois juntos. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Daí ele conta a parábola desse juiz iníquo
e de uma viúva que pedia para o juiz julgar a causa dela, e ele não atendia, até que dizia assim: eu não temo a Deus, não respeito homem algum, mas essa viúva me importuna, eu vou julgar sua causa para não me molestar. Aí o versículo 6 diz assim: então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. Daí o versículo 7, eu quero que os irmãos prestem atenção. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Aqui nós vemos pessoas que clamam dia e noite ao Senhor. E aí o Senhor diz, para esses que clamam, parece que o Senhor está demorando. Diz assim, pareça demorado em defendê-los. Daí o versículo 8 diz, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Mas o Senhor diz, Deus não está demorando. Ele vai fazer depressa, mas depressa no tempo dele, no tempo de Deus, não depressa no tempo do homem. E aí o Senhor faz uma pergunta: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quem, em outras palavras, quem irá crer nos tempos finais? Quem irá crer nos tempos difíceis? Mas existe a promessa do Senhor: depressa lhes fará justiça. Parece demorado, mas não é. Daí o Senhor faz a pergunta: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Se nós aplicarmos isso para nós, amados irmãos, se olharmos para a nossa vida, nós vamos ver algo. Se o Senhor, nessa manhã, der uma passeada no nosso meio, quanta fé Ele vai encontrar? Quanta fé Ele vai encontrar? Talvez nosso sentimento é, sim, eu tenho fé, mas minha fé é muito pequena, não é? Vamos dar uma olhada em Lucas 17, versículo 5. Os apóstolos disseram para o Senhor, aqui no Lucas 17, 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Daí o Senhor diz assim: respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Olha só, nossa fé é pequena? É. Ninguém aqui diz assim: a minha fé é grande, não. Qual é o nosso sentimento? Por que, irmão? Você diz, não é que a minha fé é muito pequena. Daí diz: Senhor, aumenta-nos a fé. Mas sabe qual é o princípio de Deus? O princípio do Senhor é o seguinte: sua fé é pequena, você está pedindo para aumentar a sua fé. Mas eu não vou aumentar a sua fé, não. Eu quero que você aprenda primeiro a usar a fé que tem.
Usa a fé que tem, que eu aumento. Esse é o princípio de Deus. Abraão começou com uma fé imensa? Não. Quantos foras ele já deu? Mas ele foi usando. À medida que usa, Deus assim, ele não está desperdiçando. Vou aumentar um pouquinho. Vou aumentar. O problema é que a gente diz assim, a minha fé é muito pequena e daí não usa. Então assim, não, a gente espera. Primeiro vou deixar a minha fé ficar bem grande. Se o Senhor aumentar bastante minha fé, aí eu vou começar a usar. Não é esse o princípio de Deus. Todo mundo tem fé aqui. Nem seja do tamanho de um grãozinho de mostarda ou até menor ainda. Tão pequeno que é difícil de ver. Você tem fé? Deixa eu ver aqui. Não, precisa de uma lupa. Precisa de uma lupa. Ah, encontrei. Aham. É desse jeito sua fé? Amém. Começa a usar. Começa a usar. E isso aqui é a direção da palavra do Senhor. Quer ver? Romanos, capítulo 1. Versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Olha só, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se crê, esse poder opera. Aí o versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. De fé em fé. Começa com uma fé bem pequenininha. Talvez também precise de uma lupa para encontrar, mas você tem. Essa fé pequenininha você tem. Começa a usar. Começa a usar que vai crescer. De fé em fé, de fé em fé, de fé em fé. Mas o inimigo nos ataca. Eu não tenho fé, eu não tenho fé. Daí a gente fica desesperado procurando outras coisas. Não. Olha só os discípulos. Aumentem-nos a fé. O Senhor não prometeu não. Fezinha isso que usa. É o tamanho de um grão de mostarda, mas se você usar, você vai ver as coisas acontecerem. Usa. Vamos usar? Sabe, irmãos e irmãos, essa questão de fé é uma coisa bastante séria. Olha aqui, ó, vamos ver uma outra porção. Vamos ver algumas porções da Bíblia que falam de fé. Eu quero falar isso aí, amados irmãos, porque isso aqui é um fato importante para o nosso crescimento e para que Deus avance. Deus já falou muita coisa para nós, não falou? Mas essas coisas, como nós vimos ontem, só terão proveito se for acompanhado de fé. Você lembra daquele versículo? Vamos primeiro então, só para os irmãos lembrarem, Hebreus, capítulo 4, versículos 1 até 3. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Olha só, eles ouviram, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé, como estava naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Está vendo? Se tudo que nós ouvimos não for acompanhado pela fé, não serve para nada. Por isso eu quero tocar um pouco nesse aspecto de fé, amados irmãos, porque isso é um dos fundamentos do Evangelho.
E nós temos uma grande carência nesse aspecto. Então, vamos para Tiago. Tiago 1, versículos 2 até 4. Olha só o que Tiago diz. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago, você está louco, meu. Ninguém gosta de provação. Você está dizendo a gente ficar alegre porque tem provação? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Tá? Daí você vê, provação surge, é para testar a nossa fé. Não é? Para ser aprovada. Agora, vamos ver versículos 6 a 8. Essa parte é muito forte, é muito forte. Fala quando alguém pede sabedoria e tal, diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Se eu estou pedindo com dúvida, jogado de um lado para o outro, não é assim? Nós todos temos essa experiência. E aí pensa, e ontem à tarde foi falar da nossa mente, pensa que, daí pensa que não é assim? Romanos 5. Romanos 5. Versículo 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Isso complementa aquela parte de Tiago 1, versículos 2 a 4. Então, amados irmãos, nós vemos que a fé é um dos pilares da nossa vida cristã. E a fé deve ser um dos pilares da nossa vida familiar. Se tudo que nós ouvimos não for acompanhado pela fé, nós não vamos ter resultado. Lembra o que nós falamos? Com fé, nós oramos. Sem fé, nós não oramos. Está vendo? Então, quando esse prisioneiro de Cristo Jesus se põe de joelhos, ele se põe de joelhos porque crê que Deus pode fazer infinitamente mais. Está acompanhado pela fé. Aí entra Efésios 4, 5, 6, que é viver a visão. Só podemos viver a visão se for acompanhado pela fé. Sem fé, não há como viver a visão. A fé gera testemunho. É a fé que gera o testemunho. Tá? Vamos dar uma olhada em Hebreus 11. Hebreus 11 é um capítulo de Hebreus que fala muito sobre fé. Olha só. A fé, 11:1. A fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos
que se não veem. Essa certeza das coisas que se esperam é a substancialização, significa aquilo para você já é real. Ninguém consegue ver, mas aquilo é real. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Versículo 2: pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Está vendo? A fé gera o testemunho. Vamos voltar para Apocalipse capítulo 1, versículos 1 e 2, que foi o início, né, da nossa comunhão. Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 1 e 2. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Preste atenção aqui. Primeiro, palavra de Deus. Depois, testemunho de Jesus Cristo. Essa palavra de Deus gerou testemunho de Jesus Cristo. Por que a palavra de Deus gerou o testemunho de Jesus Cristo? Porque essa palavra de Deus foi recebida com fé. Está vendo a ligação? Os irmãos, vocês estão vendo a costura que se faz ali? Hebreus 11:2, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Testemunho vem pela fé. Então, recebemos a palavra e recebemos com fé. Então, testemunho vai ser gerado. Significa, nós vamos viver. Agora, como foi falado ontem à tarde conosco, com a mente não vai ter testemunho nenhum. Vai? Com fé? Vai. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Não é assim? É o que Romanos 10 nos diz. Então, amados irmãos, a fé é algo importante. Olha só. Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, olha só, tem muita coisa que não aparece. Mas, quando a fé entra, dessas coisas que não aparecem, vai surgir algo que aparece. Quando nós olhamos para frente, você diz assim: eu não estou vendo nada. Fechar os nossos olhos físicos, abrir os olhos do coração. Com fé, a gente consegue ver. Com fé, o que você consegue ver sobre o futuro da sua família? Vamos continuar. Versículo 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Nós não vamos entrar na questão do mérito desses sacrifícios. Vamos ver os pontos ligados à fé. Pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Olha só. Porque ele teve fé, surgiu um testemunho. E esse testemunho
tem aprovação de Deus. Preste atenção. Testemunho. E preste atenção à palavra aprovação de Deus. Eu vou mostrar as palavras-chave. Versículo 5. Pela fé. Olha só. E todos os versículos começam com pela fé. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara. Preste atenção agora. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Novamente vemos aqui, testemunho. Por que teve um testemunho? Porque havia fé. Sem fé, não há testemunho. E agora, preste atenção ao versículo 6. Versículo 6 é um versículo fundamental, é um pilar da nossa vida com Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui é uma afirmação muito forte. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é. Creia que Ele é. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu chego diante de Deus, confesso sem fé. Deus. Você chega lá e Deus diz assim para os anjos: Ele não acredita em mim. Está aqui, mas Ele não acredita em mim. Está falando comigo, mas não acredita em mim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é, e que se torna galardoador dos que o buscam. Quer dizer, quando nós vamos orar, Senhor, eu estou orando, porque eu creio que você é. Lembra, os irmãos se lembram, Hebreus 3, versículo 12? Hebreus 3,12, que foi falado ontem à noite, é também de grande importância, é um alerta para nós. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça. Olha só, aqui o autor desse livro diz assim: jamais aconteça. Significa não pode acontecer na sua vida de jeito nenhum. Jamais aconteça. E a gente diz: mas acontece. Mas nós temos que mudar, não temos? Se estava acontecendo até hoje, diz: Senhor Jesus, espero que daqui por diante jamais aconteça. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Quando a gente tem um coração de incredulidade, Deus diz: esse seu coração é perverso. Perverso. E ainda mais, assim, que vos afaste do Deus vivo. Preste atenção, a qualificação de Deus aqui. Deus vivo. Seu Deus está morto? Seu Deus é morto ou é vivo? Tá. Cada palavra aqui tem uma importância muito grande. Deus vivo. Agora, se eu chego com perverso coração de incredulidade, isso me afasta do Deus vivo. Cria uma grande distância entre a minha pessoa e o Deus vivo. A minha incredulidade, o meu perverso coração de incredulidade me afasta do Deus vivo. Porque enquanto eu permanecer incrédulo, Deus não é vivo para mim. Não é? Vamos voltar então, Hebreus
Versículo 7. No versículo 11:7. 11:6 diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é e que se torna galardoador dos que o buscam. Então vai receber galardão. 7 diz: pela fé Noé, divinamente instruído, olha só, divinamente instruído. Quem que instruiu? Foi Deus. Divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Isso não está acontecendo com a gente hoje? Nós não estamos sendo divinamente instruídos sobre coisas que a gente ainda não consegue ver? Sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, olha só, as coisas não tinham acontecido, mas ele já começou a praticar e a preparar. Testemunho. Surgiu um testemunho. Versículo 8. Vamos olhar essas experiências. Eu quero que os irmãos prestem atenção na experiência, não na definição da doutrina de cada versículo, mas na experiência de cada versículo. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Olha só, obediência. A fé intimamente ligada com a obediência. Você obedece porque você crê. Eu realmente dou graças a Deus, né, por essa comunhão, porque ajudou muito a gente nessa questão da obediência, não é? Antes a gente olhava obediência, desobediência, coisinha assim, coisinha assim. Nós estamos tendo comunhão, então um irmão falou assim, de uma experiência do irmão, que no café da manhã disse assim, uma maçã cada um, não é isso? Uma maçã. Daí o irmão pegou 2 maçãs. Que mal faz pegar uma maçã a mais? Desobedeceu. Desobedeceu. Faz mal essa desobediência? Faz. Mata. Mata. É isso aí. Não é? Aqui diz, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, partiu sem saber aonde ia. Partiu sem saber aonde ia. Olha que testemunho. Mas você sabe onde vai? Não. Só sei de uma coisa. O Senhor mandou sair, estou saindo. Onde é que você vai chegar? Isso é com Deus. Ele me prometeu algo. Ele me prometeu levar ao lugar que eu vou receber por herança. Onde é? Não sei. Só sei de uma coisa. Mandou sair, eu vou sair. E eu sei que eu vou chegar lá. Testemunho. Vamos voltar a uma das comunhões anteriores. Nós somos uma família abençoada. Uma família escolhida. Uma família predestinada. Tem destino. Destino estabelecido por Deus. Uma família redimida. Uma família selada. Olha só. Versículo 9. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. Ele estava peregrinando, chegou lá. O Senhor disse, essa terra vai ser da sua descendência. Ele não podia tomar posse dessa terra, porque a terra ainda não tinha sido dada. Só mais tarde, quando o povo entrou e conquistou a terra, é que a posse chegou. Entendeu? Enquanto Abraão,
Isaac e Jacó, eles andaram para aquelas terras, eles eram estrangeiros naquela terra, não era? Porque tinha suas cidades, não é? Aquelas terras tinham um dono, tinha ali. Diz assim, eu estou aqui. Eu estou aqui. A terra não é minha ainda. Eu estou aqui porque Deus prometeu para minha descendência. E é importante eu estar aqui. Eu estou aqui por causa da minha descendência. Peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. A terra Deus diz, prometeu, vai ser de vocês, vai ser da descendência. Tudo bem, eu estou peregrinando nessa terra, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Disse, um dia será da minha descendência. Eu estou aqui recebendo pela fé essa área, mas um dia minha descendência vai ter posse dela. Olha a importância de um prisioneiro de Cristo. Eu estou aqui porque meus filhos e netos vão ganhar. Eu estou em Cristo. Eu estou nessa posição porque eles vão ganhar. Vão ganhar a realidade da promessa. Alguém tem que chegar lá. Alguém tem que pisar essa terra. Versículo 10, porque guardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e edificador. 11, pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Quem fez a promessa é fiel. A promessa foi feita por nosso Deus, que não mente e que não pode mentir. Na fila da refeição, agora, né, eu gostei muito porque todo mundo quando chega mostra o bilhetinho azul, diz, está aqui a promessa. Essa figura ficou bem clara, né? Está aqui a promessa, eu não vou passar fome. Porque quando chegar lá, está ali a comida. Oh, amém. É isso aí. Amém. Olha só, 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Porque o Senhor tinha dito que ia dar para a descendência deles. Mas eles estiveram lá, aqui diz assim, vendo-as porém de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria. Se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspira a uma pátria superior, isto é, celestial. Creram. Disse, ainda não é minha, mas Deus prometeu para minha descendência. Eles poderiam voltar. Disse, aquela terra de onde eu saí, aquela era minha. Essa não é ainda. Mas voltaram? Não voltaram. Porque aspiram aquilo que Deus prometeu. E aqui diz, por isso Deus não se envergonha deles, ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Olha só, Deus não se envergonha ser chamado Deus deles. O mundo pode dizer, olha só, eles ainda acreditam nisso.
E Deus disse: eu sou o Deus deles. Eles vão ganhar. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Por quê? Porque ele tinha crido na palavra do Senhor: em Isaque será chamada tua descendência. Versículo 19: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. 20: pela fé igualmente Isaque abençoou a Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé José, próximo de seu fim, fez menção do êxodo. Olha, todos eles falaram sobre ainda coisas que iriam acontecer, que ninguém ainda tinha visto. Mas para eles era real. A promessa de Deus é ou não é real para nós? Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. 24: pela fé Moisés, quando já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Quem naquele mundo, naquela época, não desejaria ser chamado filho da filha de Faraó? Ele recusou, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Eu estou falando disso, isso é que vai salvar nossos filhos. Eles conseguirem contemplar o galardão, e o Egito vem e fornece: te dou tudo isso. Eu disse: eu não quero, eu recuso isso, eu consigo ver o galardão. É isso que vai salvar nossos filhos. Se lembra, ontem nós tocamos nesse assunto. Versículo 27, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Ver o invisível. Isso só é possível pela fé. Nós hoje somos muito influenciados pelas coisas visíveis. Precisamos aprender a ver o invisível com os olhos do coração, com os olhos da fé. E aí, daí Paulo, o autor de Hebreus, que talvez seja Paulo, né, fala daí de outras pessoas, fala ainda de certos fatos. Eu quero ler versículo 33. Os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Mas tem também um outro grupo que pela fé eles tiveram experiências diferentes. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios,
açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amados irmãos, nós cremos que nós somos o último grupo. Amém. No sentido de que a volta do Senhor está tão próxima, e nós juntos vamos receber o que Deus prometeu. Olha só a história deles. Nós somos a continuação dessa história. É isso que vai envergonhar Satanás. Nesse final dos tempos, onde o mistério da iniquidade opera, onde tantas coisas negativas estão se multiplicando, nessa terra haverá um povo com fé. Um povo que recebe a palavra com fé e dá testemunho. Um povo que crê na promessa. E essa realidade é a realidade que Deus quer em nossas casas. Nossos filhos precisam ver. Papai e mamãe conseguem ver algo que os outros não veem. Papai e mamãe têm força para lutar. E essa força não vem do mundo. Papai e mamãe têm uma vida de oração. Conhecem um Deus vivo. Nossos filhos precisam ver isso. Minha casa, família de Deus. Nós ganhamos uma visão, ganhamos a palavra, e essa palavra final é: se isso tudo não for acompanhada pela fé, não vai servir para nada. Mas se for acompanhada pela fé, nós vamos entrar no descanso, nós vamos entrar na promessa. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ter agora um momento de comunhão em pequenos grupos, tá bem?